Olá a todos e todas. Meu nome é Lucas Moreira. Eu atualmente sou professor do Departamento de Estatística na Universidade de Brasília. E esse vídeo aqui, ele vai abordar a construção de gráficos, né, ao tratamento da informação. Então, antes, né, de falar dos gráficos com que a gente vai trabalhar, né, que são três, né, diagramas de dispersão, histograma e gráficos de ramo e folhas, eu gostaria de falar para vocês como se dá a estatística nesse procedimento, né, nesse tratamento da informação. Então, inicialmente, né, a gente considera que a gente tem uma população de interesse. Né? A população pode ser os habitantes do Distrito Federal, do Brasil, né? Pode mesmo ser os discentes da Universidade de Brasília. Né? Você tem uma população de interesse, e a partir dessa população de interesse, você coleta uma amostra, né? Um subconjunto daquela população. Bom, a partir da amostra, né, nós podemos fazer duas coisas, basicamente. A primeira delas, né, é a gente fazer uma análise descritiva, né, a gente reunir, através de um gráfico, as informações que sejam de relevância para aquele conjunto de observações. Ou a gente pode também, a partir dessa amostra, buscar fazer afirmações que valham para a população como um todo. Então, muitas vezes, né, você tem, por exemplo, um medicamento de interesse. Para você saber que o medicamento é eficaz, você não vai testar a população como um todo, né? Muitas vezes a gente escolhe, sob certos critérios, uma amostra, né, um subgrupo daquela população, e a partir do que é feito com esse subgrupo, nós queremos estender as conclusões à população como um todo, né? Então, a inferência estatística é exatamente isso, né? Aqui que ela se dá. É quando você, a partir de resultados obtidos para uma amostra, você pode inferir, você pode afirmar para a população como um todo, né? Então, a estatística, ela trata da amostragem, da organização descritiva da amostra e da abordagem inferencial, né? Bom, para que a gente construa os nossos gráficos, eu gostaria de trazer para vocês aqui um problema motivador. Então, a gente vai pensar que a gente tem um pesquisador que está interessado em fazer um levantamento socioeconômico dos empregados, né, com 36 empregados, da seção de orçamentos de uma certa companhia, né? Então, vejam, algumas variáveis, né, esse pesquisador escolheu como sendo de interesse, né, quais sejam sexo, né, se é masculino ou feminino, escolaridade, estado civil, região de procedência, né, dentre outras, né. Bom, a tabela que a gente vai ter como base, né, para para fazer essa análise, né, é essa aqui, né, a tabela obtida. Então, são 36 funcionários, aqui estão as características de interesse, né, as variáveis que a gente vai considerar para fazer gráficos, né, sobre as quais queremos informações. Então, aqui está o estado civil, né, se é solteiro ou é casado. Aqui não foi nominal, né, a pesquisa foi apenas identificado um número a cada empregado. Então, o grau de instrução, se é superior, se é fundamental ou se é médio. Né? Dentre os indivíduos que são casados, né, perguntou-se qual é a quantidade de filhos, a faixa salarial, a idade, né, do indivíduo em anos e meses, e, além disso, a região de procedência, né, se o indivíduo vem do interior ou de uma capital. Bem, é interessante que, quando nós observamos essa tabela, né, a gente vê claramente que existem características que são qualitativas, né, que remetem à qualidade do indivíduo, e outras que são quantitativas, né, são essencialmente numéricas. Então, exemplos de características qualitativas, né, uma qualidade do indivíduo é se ele é casado ou se ele é solteiro, né, ou se ele tem ensino fundamental, ou ensino médio, ou ensino superior. Então, dessas duas características, né, em particular,
a gente observa que há uma certa distinção entre essas duas qualidades. A primeira delas, né, o sexo, ou estado civil, né, se você pensar na característica sexo, né, se é homem ou mulher, ou se é casado ou solteiro, você não consegue colocar uma ordem, né, o que é melhor, o que vem primeiro. O indivíduo ser casado é melhor ele ser casado ou ele ser solteiro? É melhor ele ser homem ou é melhor ele ser mulher? Não é possível você colocar uma ordenação, não existe uma ordenação natural para essa variável, né, para essa característica de interesse. Então, quando é esse o caso, a gente fala que a variável qualitativa é do tipo nominal. Quando existe uma ordenação natural associada àquela característica, nós dizemos que essa característica é do tipo ordinal, né? E a gente observa isso para uma característica não numérica exatamente no grau de instrução, né? Então, nós vemos que o grau de instrução, quer dizer, primeiro você tem o indivíduo ele tem o ensino fundamental, né, primeiro, ensino médio ou ensino superior, né? Há uma ordenação natural. Então, as características qualitativas podem ser divididas entre nominais, né, classificadas entre nominais ou ordinais, né, quando são passíveis de ordenação. Já as quantitativas, né, que se remetem a números, essas também podem ser subdivididas, classificadas de duas maneiras. Basicamente, elas são discretas ou elas são contínuas, né? Quando é que uma variável quantitativa, uma característica quantitativa é do tipo discreta? Ela será do tipo discreta quando os possíveis valores dessa variável formarem, né, um conjunto finito ou infinito, mas enumerável, né? Você consegue enumerar os possíveis valores dessa característica, né? Então, um exemplo simples de uma característica discreta, quantitativa discreta, é a característica número de filhos, né? Então, nesse caso aqui, as possíveis respostas, né, para números de filhos encontradas na pesquisa, ou o indivíduo não tem filho, ou ele tem um, tem dois, ou no máximo três, né? Então, é uma característica, é um número, né? É uma variável que assume uma quantidade finita de valores, né? Nesse caso, 4 valores. Mas também há aquelas características que são quantidades, né? Mas que não necessariamente assumem uma quantidade finita de valores, né? Nem enumerável. Há características cujo valor, né, a resposta, podem assumir qualquer valor no intervalo real. Então, exemplos de características que podem assumir valores, né, ou variáveis, né, que podem assumir valores em um intervalo real. Né? A gente pode pensar que o peso do indivíduo, né, em princípio, o indivíduo poderia ter qualquer peso, contendo peso, né, um número em um certo intervalo real, um número qualquer em um certo intervalo real, né? Assim como altura, né? É outro exemplo de característica que é uma quantidade, é um número, mas que poderia ser qualquer valor no intervalo dos números reais. Então, inicialmente, né, antes de partir para a construção de gráficos, né, eu gostaria de falar com vocês sobre a distribuição de frequência de uma característica, né? Como é que a gente observa a característica na amostra, né, no nosso conjunto de observações. Então, para tanto, né, o que a gente faz muitas vezes é olhar para cada uma das variáveis, né, e observar a frequência, né, ver a distribuição de frequência com que ela ocorre no seu conjunto de dados, né. Então, o objetivo de se fazer uma distribuição de frequência, né, é justamente esse, né, você ter uma visão do comportamento da característica que você tem interesse naquele momento para aquele conjunto de dados. Então, eu separei como exemplo aqui, por exemplo, a característica grau de escolaridade. Então, quer dizer, é uma característica que é do tipo qualitativa, né? Ela é ordinal, como nós já comentamos. Então, para aquela tabela, né, para aquele estudo socioeconômico, né, são 36 empregados, né, o tamanho de observações do conjunto de observações é 36. Então, dentre os 36 empregados, né, 12 deles tinham ensino fundamental, 18 responderam que tinham ensino médio, e 6 deles responderam que tinham ensino superior.
Bom, a distribuição de frequência, ela vai aglutinar, né, ela vai englobar a frequência relativa e a frequência exata, absoluta, dessa característica no seu conjunto de dados. Então, a distribuição de frequência para essa variável, né, a grau de instrução, ela pode ser explicitada, né, da seguinte forma, né? Então, aqui eu coloquei na primeira coluna os possíveis valores da variável, né, que é ensino fundamental médio superior. Então, o NI é a frequência absoluta, quer dizer, o N1, qual que é o número de vezes em que ensino fundamental aparece, né, no seu conjunto de observações como resposta para essa característica, né? São 12. Em números absolutos, 18 disseram que tem ensino médio, né? 6 responderam que tem ensino superior, né? A soma total de respostas é 36, né? Aqui, na terceira coluna, né, eu coloquei a frequência relativa, né, a frequência FI. Essa aqui é a frequência F1, essa é a F2 e essa aqui é a frequência relativa F3, né? Não está em percentual, né, é um decimal. Então, se você pegar 12 dividido por 36, dá ponto 33, é uma dízima, né, periódica. Bom, para a característica ensino médio, né, você vê que 50%, né, 0,5 dos respondentes disseram ter esse grau, esse nível de instrução, né? E 16%, né, ou 0,1667 dos entrevistados, né, nesse setor de orçamentos dessa empresa responderam que tem ensino superior completo, né? Então, isso aqui em decimais, e aqui para a informação ficar melhor, né, em termos de percentuais, né, a gente pode concluir, né, pode extrair que 33% dos entrevistados têm ensino fundamental, 50% deles têm ensino médio, enquanto quase 17% deles aqui têm ensino superior, né? Então aqui nós já começamos a tratar a informação, né? Olhando para a tabela socioeconômica, a gente não extraía imediatamente essas informações, né? A gente extraía pouco ou quase nada da tabela, mas a partir da distribuição de frequência, né, dessa tabela, a gente já consegue observar o comportamento da característica, por exemplo, da característica grau de escolaridade do indivíduo, né? Então aqui eu explicitei para vocês, ó, a frequência FI, quer dizer, você vai pegar para cada I variando de 1 até 3, é a frequência absoluta dividido pelo tamanho total da sua amostra, né? Nesse caso aqui, 36. Bom, a variável aleatória salário, né, é uma variável do tipo quantitativa, né, mas contínua, né? Em princípio, o salário ele poderia assumir qualquer valor no intervalo real, né? O indivíduo não tem um salário, por exemplo, de bisalários por limitações da nossa moeda, né? Mas em princípio o salário é uma variável aleatória contínua, né? Então, para os respondentes, né, nós observamos o seguinte, né? Aqui eu já coloquei uma divisão em faixas salariais, né? Então, eu coloquei, bom, dentre os 36 indivíduos, né, o número de indivíduos que ganham entre 4 e 8 salários mínimos, né, é 10. O número de empregados que ganham entre 8 e 12 salários mínimos é 12. O número de empregados que ganham na faixa de 12 a 16 são 8 empregados, e o número de empregados que ganham entre 16 e 20 salários mínimos é de 5, enquanto o número de empregados com salário na faixa de 20 a 24 salários é apenas um, né? Só tem um funcionário que ganha nessa faixa, né? Se a gente observar aqui na nossa tabela, né, a gente vai identificar, né, o funcionário é o funcionário 36 que ganha nessa última faixa, né? Então já fiz uma pré-seleção, né? Daqui a pouco eu vou explicar o motivo de eu ter escolhido, né, 5 faixas salariais, mas para uma variável aleatória quantitativa contínua, né, variável contínua, né, ainda não é aleatório. Aqui a gente está apenas trabalhando com variáveis observacionais, né? Para variável contínua, sempre antes de fazer a representação gráfica, ou mesmo para ver o comportamento dela na amostra, convém a gente dividir
os valores observados em faixas, né? Quando as faixas são do mesmo tamanho, né, como esse, o caso, todas as faixas têm tamanho 4, a gente tem faixas, uma divisão do tipo homogênea, né? Eu poderia ter classes também heterogêneas, né, a depender da situação, né? Não é esse o caso. Bom, para uma variável aleatória contínua, eu dividi em 5, para essa variável aleatória contínua, a variável salário, né, eu dividi o meu conjunto de observações em 5 faixas, de sorte que a frequência observada absoluta para cada uma das faixas, né, eu tinha trazido no slide anterior, trouxe aqui para a segunda coluna dessa tabela, da distribuição de frequência dessa variável aleatória, e, assim como fizemos no caso anterior, a gente pode observar que 13,89% dos indivíduos desse setor, dessa empresa, ganham entre 16 e 20 salários mínimos. Né? A maioria deles, né, o maior percentual de indivíduos aqui, é concentrado na faixa de 8 até 12 salários mínimos, né? Apenas um funcionário, em termos percentuais, 2,78%, ganha entre 20 e 24 salários mínimos, né? A maioria dos funcionários, né, se a gente soma essas duas porcentagens aqui, a gente observa que passa de 50%, a gente pode falar que a maioria dos indivíduos ganham menos de 12 salários mínimos, né? Então, eu coloquei, mais uma vez, né, a frequência relativa FI, ela é obtida você pegando a frequência absoluta e dividido por 36, né? A frequência absoluta por faixa, né? Isso aqui para ir variando de 1 até 5, né? São 5 faixas salariais. Bom, quanto à divisão de uma variável em faixas, né? Geralmente nós utilizamos alguns critérios, né? Então, vejam, comumente, né, o número de classes que a gente vai dividir os valores observados de uma variável aleatória, de uma variável contínua, né, varia entre 5 e 15 classes, né? Eu escolhi 5. Um outro critério, né, regra utilizada para você considerar, para você ter o número de classes daquela variável considerada, né, é a raiz de n, né? Ou seja, se você tem n observações, nós temos 36. Por essa regra aqui, o número de classes, né, poderia ser 6, né? Tá certo? Outra regra também bastante utilizada para você especificar, para você dizer, para você escolher o número de classes, é o logaritmo natural de n, né? Mais uma vez, n é o tamanho da sua amostra, né? E aqui cabe uma observação, né? Quando você tem um número muito grande de classes, né? Se você tem um número grande de classes, você acaba perdendo a visão geral, né? A visão global do seu conjunto de dados, né? A informação fica muito individualizada. Agora, se você, por outro lado, né? Acaba tendo escolhendo um número muito pequeno de classes, o que acontece é que você tem uma perda de informação, né? Se vocês imaginam um exemplo anterior, se eu tivesse escolhido aqui apenas duas faixas salariais, concentrando aqui até 16 e depois de 16 salários mínimos, né, de 16 e 24, você não observaria muito bem como é que essa variável está se comportando no seu conjunto de observações, né? Então, você perderia informação, né? Então, de certa forma, é bastante sensível, né, esse ponto da escolha do número de faixas, né, ou de classes, né? Geralmente, o que a gente faz é fazer mais de uma distribuição de frequência, né, de sorte que, ao final do processo, a gente tenha uma distribuição que represente, né, que melhor represente aquela variável considerada, né? Ok. Mais uma vez, agora, né, eu estou pegando aqui considerando a variável número de filhos, né? A variável número de filhos, então aqui são, bom, eu coloquei as frequências absolutas, as proporções, as frequências relativas e aqui as frequências relativas em termos percentuais, né? Então, dentre os indivíduos que são casados, né, bom, 4 responderam que não têm filhos, 5 responderam que tem 1, 7 responderam que tem 2,
né, 3 responderam que tem 3 filhos e um respondeu que tem 5 filhos, né? Bom, observe, né, o número total de indivíduos na nossa amostra lá, né, do levantamento socioeconômico é 36, né? Aqui nós temos 16, 9, 20 indivíduos que são, então, dentre os 16, 20 são casados, né, e responderam que o número de filhos né, de acordo com essa tabela, né? Então a gente observa que 35% dos indivíduos que são casados, né, eles têm 2 filhos, né? Ok? E a gente pode dizer também que a maioria, né, dos indivíduos, né, tem ou 2 ou menos filhos, né? Ou tem 0, ou tem 1, ou tem 2 filhos, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico, né? O primeiro tipo de gráfico que eu vou apresentar para vocês é o chamado diagrama de dispersão, né? Então, o que é a dispersão? É exatamente quando você desenha, né? Quando você plota o conjunto, né? Os valores possíveis da sua característica versus a frequência, né? Nesse caso aqui é um diagrama de dispersão, né? Que considera a frequência absoluta, né? Então aqui a gente observa, né? 4 indivíduos não têm filhos, um tem 5, né? A maioria dos indivíduos, dentre os casados, 7 deles responderam que tem 2 filhos, foi a resposta mais frequente, né? 3 responderam que tem 3 filhos e apenas um respondeu que tem um filho, né? Então, esse aqui é o diagrama de dispersão para a variável número de filhos, considerando que nós estamos tendo em conta a frequência absoluta, mas a gente poderia fazer também um diagrama de dispersão ou a dispersão dessa variável, dessa característica, né? Considerando a frequência relativa, né? A proporção, né? Então, bom, através da dispersão com frequência relativa, né, a gente observa que 35% dos indivíduos têm 2 filhos, um percentual de 5% tem 5 filhos, e assim por diante, né? Bom, agora, né, o que nós vamos fazer, né, deixa claro, né, no caso anterior, a gente fez a dispersão para uma variável aleatória, a variável número de filhos, que é uma variável do tipo discreta. Nós também podemos fazer dispersão para variáveis aleatórias do tipo contínuo, né? Só que, para tanto, né, o que nós temos que fazer é considerar um representante de classe, né? Então, na distribuição de frequência original, né, a variável aleatória salário foi dividida em 5 faixas, né? De 4 a 8, de 8 a 12 e assim por diante. Para construir a dispersão, a gente vai considerar um representante para cada uma dessas classes, né? E qual vai ser o representante? Vai ser exatamente o ponto médio da classe. Então, eu vou identificar a classe com o seu ponto médio, né? Então, para isso, né, eu fiz uma nova distribuição de frequência, né, considerando esses representantes de classe. O representante da primeira classe é o 6, o segundo é o 10, 14, 18 e 22, né? E é claro, né, as frequências absolutas e relativas continuam as mesmas, né? Eu só mudei o representante de classe, né? Só escolhi atribuir para cada classe um representante com o intuito de construir a dispersão para essa variável aleatória contínua, porque a dispersão necessariamente é um conjunto de pontos, né? Então é necessário você identificar um ponto, um valor da variável com a sua correspondente frequência, né, ou absoluta ou relativa. Então, para o primeiro representante, né, 6, nós temos 10 respostas absolutas, né, 10 indivíduos ganham nessa faixa, né, como se na dispersão nós estivéssemos identificando todos aqueles indivíduos naquela faixa salarial de 4 a 8, com o salário 6, né? Feito isso, né, a gente obtém a primeira dispersão relativa aos valores, né, tendo em conta os representantes de classe e os valores de frequência absoluta. Também, né, um procedimento semelhante, a gente poderia fazer para obter a dispersão em termos de valores relativos, né, de frequências relativas para aquela característica, né, considerando os seus representantes de classe. Então, para o representante de classe 10, nós observamos uma frequência relativa
entre 30% e 35%, né? Diagrama de dispersão, né? É um conjunto de pontos sempre. No caso de variáveis aleatórias contínuas, nós temos sempre, né? A partir da construção das classes, de acordo com alguns critérios apresentados, escolhemos o representante de classe e fazemos o gráfico, fazemos o desenho a partir do representante de classe e de uma das frequências, a frequência de interesse. Bom, por fim, né, eu gostaria de apresentar para vocês uma representação muito utilizada, né, a mais importante para uma variável contínua, né? Essa representação é um histograma, né? Então, o que é um histograma? Um histograma você obtém associando a classe da variável contínua, né, à sua correspondente frequência, né? Nesse caso aqui, eu optei por apresentar para vocês um diagrama, um histograma, né, em que a frequência considerada, né, o eixo dos y aqui, é exatamente a frequência absoluta, né? Então, para a faixa entre 4 e 8, né, notem, aqui não tem perda de informação, né? Aqui nós não representamos, não pegamos um representante de classe, né? Aqui a classe, ela é colocada versus a frequência, né? Ok? Então, na faixa de 8 a 12 salários, você tem 12 respostas, né, no seu levantamento socioeconômico. Para a faixa de 20 a 22, você tem exatamente uma resposta, né? Então, para variáveis do tipo contínuas, né, a maneira mais habitual de representar o comportamento, né, a frequência, para a gente observar, para a gente ter informação de como essa variável está se comportando no seu conjunto de dados, é através de histogramas, né? E aqui também, se fosse do caso, né, nós poderíamos também pensar no histograma, naturalmente, considerando aqui frequências relativas, né? Eu poderia fazer em termos de frequências percentuais, né? Então, nós vimos que 33,3% dos indivíduos ganham entre 8 e 12. Né? Eu poderia pensar num eixo de y aqui, dos y, né? Em que cada um dos valores seriam porcentagens, né? Variando de 0 até 100%, né? Ok? Então, para esse mini curso, né, o nosso último gráfico, né, que veremos aqui, representação gráfica, né, tratamento de informação para uma variável, é o chamado gráfico de ramo e folhas, né? Então, o gráfico de ramo e folhas, ele é obtido, né, para cada observação, para cada dado que você coletou de uma certa característica de interesse, você basicamente vai separar esse dado, essa informação, em duas partes, né? Uma que vai ser o ramo, que vai ser colocado à esquerda de uma linha vertical, né, em ordem crescente, né, de cima para baixo, e a outra parte desse dado, né, vai ser chamado de folha, né? A folha ela é colocada à direita de uma linha vertical e de ordem crescente, né? Então é interessante que esse conjunto, essa maneira de representação, você não precisa escolher faixas, né? Quando você escolhe faixas, né, você está fazendo uma escolha de ter mais ou menos informação do seu conjunto de dados a partir do número de classes que você selecionou, né, que você vai utilizar. Para o gráfico de ramo e folhas, é diferente, né? Você não tem perda de informação, né? Porque o gráfico de ramo e folhas, ele acaba trazendo todas as observações daquela característica do seu conjunto de dados, né? Então, vejam, aqui eu representei o gráfico de ramo e folhas, né? Da variável salário, né? Então, vejam, aqui eu coloquei em ordem crescente os ramos, né? Variando de 4 até 23, né, a parte do salário. Então, um indivíduo ganha exatamente 4 salários mínimos, outro ganha 4,56, né, os ramos em ordem crescente e as folhinhas também, né? Então, aqui você vê a distribuição da sua característica, né? De sorte que aqui nós temos todos os 36 salários, não há perda de informação, e ao mesmo tempo que a gente consegue ver como há a concentração desses salários no seu conjunto de dados, né?
Ok, pessoal? Essa foi um mini curso, né? Foi uma aula sobre representação gráfica de conjunto de dados. Eu espero que vocês tenham gostado. O tratamento da informação é vital, né? Acho que pouca ou nenhuma informação a gente consegue obter com um conjunto de dados sem tratamento. Então, hoje, né, nos dias atuais, cada vez mais é necessário que a gente saiba tratar a informação, representar graficamente o nosso conjunto de dados e, além disso, né, saber interpretar a partir disso, né, a partir de uma representação gráfica, saber extrair as informações necessárias. Ok? Então, até a próxima.